Para você que é investidor do Banco Inter, então tem várias formas de você aumentar a sua rentabilidade com os seus investimentos. Você está ali só no porquinho, ou então só no CDB de liquidez diária. Eu quero te falar aqui 3 das principais formas que eu acho que faz sentido para você, pensando ali no longo prazo, de melhorar a rentabilidade dos seus investimentos. E para começar, indo direto ao ponto, a primeira seria a comunidade de investimentos. Já falei dela também em alguns outros vídeos aqui do canal, que basicamente é uma forma de vários investidores se juntarem e investirem de forma conjunta. Por quê? O Banco Inter oferece algumas possibilidades de aumentar a rentabilidade de títulos de renda fixa e algumas outras vantagens e benefícios, como por exemplo cartão de crédito, mas não vou entrar nesse mérito aqui. Mas quando você está numa comunidade que o valor total investido por todo mundo da comunidade ultrapassa algumas barreiras ali de 250, de 500, 1 milhão de reais, à medida que você passa algumas barreiras, a rentabilidade dos seus investimentos de renda fixa, os emitidos pelo Banco Inter, vai aumentando. Então, por exemplo, é muito comum você entrar no Banco Inter e ver aquele CDB de liquidez diária. E aquele CDB hoje rende 100% do CDI. Você pode resgatar a qualquer momento, da mesma forma que acontece no porquinho também, né? Você tem o CDB ali de 100%, mas se você estiver dentro de uma comunidade, o seu CDB 100,5, 101, 102% do CDI. Então você aumenta ali 2% do CDI de rentabilidade ao longo do tempo. Isso é bem interessante. Se você está pensando, por exemplo, na LCI do Banco Inter, a rentabilidade sai ali de 97% do CDI para 99%. Se você tiver no nível alto ali da comunidade de investimentos. Eu quero até deixar aqui o espaço de comentários abertos para você que tem uma comunidade ou para você que busca uma comunidade. Bate um papo aqui com a galera que está assistindo esse vídeo. Quem sabe vocês não se juntam e começa a juntar essa galera. Se eu não me engano, dá para colocar até 50 pessoas nessa comunidade. Então, se cada um tiver ali, por exemplo, 5 mil reais, juntar 50 pessoas, vocês já aumentam um pouquinho a rentabilidade dos investimentos de todo mundo ali na comunidade e todo mundo sai ganhando. A segunda forma que você tem de aumentar a rentabilidade dos seus investimentos é quando você, depois de completar a sua reserva de emergência, que é aquele valor que você tem investido ali com segurança e liquidez, por exemplo, no meu porquinho ou então no CDB de liquidez diária. Imagina o seguinte, você ganha 5 mil reais por mês e você gasta ali uns 4 mil reais todos os meses. Pega 4 mil reais que você gasta, multiplica por 12 para você ter ali 12 meses do seu custo de vida em uma reserva de emergência. Se você ficar eventualmente desempregado, você consegue se sustentar durante 12 meses, ou seja, você tem 48 mil reais guardados na sua reserva de emergência e depois que você juntar esses 48 mil, ou a metade, né, 24, para você ter 6 meses, mas eu acho que o mínimo ali é juntar uns 6 meses. Depois disso, depois que você completou a sua reserva de emergência, que vai estar em segurança e liquidez, por exemplo, num CDB de 100, 102% do CDI, aí você começa a pensar em investimentos para o longo prazo. E aí quando a gente está falando de investimentos para o longo prazo, uma das possibilidades é essa aqui que eu vou gravar a tela para mostrar para vocês, que a gente tem esse gráfico comparando desde 2011 aqui o IMAB, o CDI, o Ibovespa e o índice de dividendos. Ou seja, o IMAB nada mais é do que um índice que consistentemente, desde 2011, ou seja, nos últimos 3 anos, supera a rentabilidade do CDI e também do Ibovespa, que são os principais índices de renda fixa e da Bolsa de Valores aqui no Brasil. E o que é esse tal de IMAB, né? Já fiz outros vídeos aqui no canal mostrando detalhadamente. O outro vídeo que eu fiz foi Brasil não é para amadores, depois vou deixar o link aqui na descrição caso você queira assistir, entender um pouquinho melhor sobre por que o IMAB é tão interessante assim, pensando em todo o histórico de inflação que a gente tem aqui no Brasil. Mas o IMAB é um índice teórico ali, é uma carteira teórica composta por vários vencimentos dos títulos do Tesouro IPCA. Então tem o Tesouro IPCA 2024, 2025, 28, 35, 50 e por aí vai. Uma carteira diversificada entre todos eles. Então é um ativo que no longo prazo tende a ter uma rentabilidade bem interessante. Existem vários estudos que mostram também, né, que no longo prazo o IMAB tem uma rentabilidade positiva na maioria das janelas temporais, tem uma rentabilidade acima do CDI em quase 100% das janelas temporais e uma rentabilidade muitas vezes acima de IPCA mais 5, que é um dos benchmarks mais difíceis de serem superados ali nos investimentos. Então é uma boa alternativa para a gente colocar na nossa carteira pensando a longo prazo. O IMAB 11 é um ETF que vai replicar esse índice IMAB, é um ETF, é um ativo que é listado na Bolsa de Valores, então você compra da mesma forma que você compra uma ação e você tem uma certa volatilidade. Precisa estar ciente que esse ativo vai subir e cair ao longo do tempo, mas no longo prazo, no longuíssimo prazo, esse ativo tende a superar o Ibovespa e também o CDI. Então se a gente tira aqui o IDIV dessa análise para olhar um prazo um pouco maior, dá uma olhada aqui. Também, desde 2003 aqui, o IMAB supera esses dois principais índices. E o mais curioso é que a gente está no Brasil, né? O Brasil não é para amadores mesmo, porque desde 2003, ou seja, durante os últimos 20 anos, o CDI superou o Ibovespa. Tem aquela toda história de que
risco-retorno, né? Quanto mais risco você corre, maior tende a ser a sua rentabilidade. Só que na média, pensando no Ibovespa, não foi isso que aconteceu. O ativo mais seguro, nesse caso o CDI, rendeu mais do que o Ibovespa. E o IMAB também rendeu mais do que o CDI, que é uma boa forma de você proteger o seu capital ali ao longo do tempo. Então, precisa considerar isso na hora de fazer os seus investimentos, principalmente pensando a longo prazo. Se é um valor que você pretende investir para os próximos 10, 20, 30 anos, considere colocar o IMAB na sua carteira ou diretamente o Tesouro IPCA, mas o IMAB costuma ser uma melhor alternativa e por conta do reinvestimento ali dos cupons e dos títulos na medida que eles vão vencendo, tem vantagens tributárias também falando sobre o IMAB, que no Tesouro IPCA você tem a tabela regressiva de imposto de renda e no IMAB você sempre vai pagar a alíquota de 15%, que é a alíquota mínima pensando naquela tabela regressiva que a gente tem. Então, é um ativo bem interessante. Vamos passar aqui agora para a terceira forma de aumentar a sua rentabilidade. E bom, essa forma nada mais é do que você montar uma carteira diversificada, como por exemplo essa carteira que a gente recomendou para uma cliente aqui na Stocus, né? Ela montou para a gente todo o planejamento financeiro dela, explicou o que ela queria, os objetivos, e a gente pensou numa carteira bem estruturada, diversificada, para ajudar ela a atingir os objetivos mais rápido. E a gente sempre faz essa análise do backtest, de ver quanto que essa carteira performou nos últimos 10 anos, para saber se foi um bom investimento, para aumentar a chance de saber se faz sentido aquela carteira de fato ou não. E essa carteira, por exemplo, ao longo do tempo, superou os principais índices do CDI e do Ibovespa também, desde 2014. Então, uma carteira bem interessante porque entrega um retorno muito maior com um risco muito menor. Então, quase 2 vezes o retorno do CDI e do Ibovespa, com um risco, uma volatilidade bem menor. Stuart, como é que você faz essa carteira? Bom, basicamente é uma carteira bem diversificada, principalmente focada em investimentos indexados, que são os ETFs. Então, uma parcela dessa carteira aqui que a gente montou para a nossa cliente lá da consultoria da Stocus, a gente colocou o IMAB 11, que eu acabei de falar, a gente colocou o Divo 11, que é algumas ações boas pagadoras de dividendos, a gente colocou o IVVB 11, que são as maiores empresas do mundo lá dos Estados Unidos, e também traz essa exposição ao dólar, tem um pouco de CDI, tem um pouco de cada coisa. E aí, obviamente, os percentuais que a gente vai colocar desses ativos dentro da carteira de cada cliente depende do perfil de investidor, dos objetivos, do prazo de investimentos. Precisa fazer uma análise mais detalhada se faz sentido ou não. Normalmente a gente monta esse plano para investidores que têm mais de 150 mil reais para fazer mais sentido financeiro, mas se você tem menos e quer o nosso acompanhamento também, existe uma taxa mínima ali de 250 reais que você paga para a gente mensal, para a gente acompanhar os seus investimentos e dar as nossas recomendações também. Vou deixar o primeiro link do formulário aqui na descrição para você preencher, entrar em contato com a gente. Eu vou te chamar no WhatsApp e a gente bate um papo para ver se faz sentido a consultoria para você também. E se você não tem dinheiro para participar da consultoria, não quer pagar 250 reais todos os meses, existe a possibilidade de você aprender comigo no meu primeiro investimento, que é o meu curso completo de investimentos para iniciantes, que eu te dou a mão e te mostro passo a passo o que você precisa entender no mercado financeiro, analisar para criar uma carteira eficiente, bem rentável e atrelada ali aos seus objetivos, para você chegar mais rápido no seu objetivo. Então tá com uma promoção especial por enquanto você vê esse vídeo. Clica aí na descrição e garante sua vaga agora mesmo. Tem todo o suporte lá para te ajudar também nos seus objetivos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Tamo junto e até a próxima.